Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então aqui eu tô com um texto sobre a cadeia alimentar, tá? Foi retirado da internet esse texto. E eu vou explicar, relembrar com vocês como que ocorre a cadeia alimentar e o que são esses níveis tróficos aqui. Tá bom? Então, lá no primeiro trimestre, nós vimos que a cadeia alimentar ela é composta pelo produtor, pelo consumidor e, às vezes, pelo decompositor. Mas agora nós vamos saber o que são os níveis tróficos e a classificação dos consumidores. Que é a classificação? Como assim classificação dos consumidores? São os primários, secundários e terciários. E às vezes quaternário e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá, aqui diz assim, essas partes que eu marquei são partes importantes, tá? Então você aí que é do remoto, da turma remota, então é importante anotar no caderno, anotar o que você entendeu, fazer um resuminho, porque vai ser importante para estudar para a prova, bom? Então aqui diz assim, cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Então, quando eu faço uma cadeia alimentar, que eu começo pelo produtor, esse produtor vai ser de alimento para outro animal. Esse outro animal vai ser de alimento para outro e assim por diante. Vai formando essa cadeia alimentar. Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar. E a eliminação de um desses organismos no ecossistema pode levar a um desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia alimentar. Então, se a gente eliminar, entrar em extinção algum animal, não produzir mais os vegetais, os produtores, isso pode ocasionar um desequilíbrio. Isso vai acontecer uma catástrofe na cadeia alimentar. Ela vai ter que ser refeita, enfim, tá? Então, pode acontecer aí ficar grave, né? Vamos lá. Produtores. Então, sempre a cadeia alimentar acontece pelo produtor. Então, o primeiro nível trófico, a base, é o produtor. Então, o nível trófico é onde cada um se encontra. É uma cadeia alimentar. O nível trófico é vários elementos em que todos têm uma certa alimentação parecida. Então, todos eles se alimentam de animais, um consome o outro, então eles têm alimentação parecida. O primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor, tá? Ele sempre vai estar em primeiro lugar. Então, se eu perguntar assim, por quem começa a cadeia alimentar? A cadeia alimentar começa pelo produtor. Ela é a base da cadeia alimentar, tá? Então, os organismos produtores são o primeiro nível trófico observado em uma cadeia alimentar, como está no exemplo aqui em cima. Organismos desse nível são classificados como autotróficos, ou seja, são seres vivos capazes de produzir o próprio alimento. Então, por meio da fotossíntese, que é a energia solar, por meio da água que a gente coloca na planta, ela vai produzir o próprio alimento, tá? Então, eu vou enviar um vídeo sobre a fotossíntese para vocês entenderem como que funciona o processo, mas é só para saber que é por ela que o produtor, que a planta consegue produzir o próprio alimento. Por isso, ela é autotrófica, tá? Consumidores. Os consumidores, como o próprio nome indica, são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos para conseguirem energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, todos os consumidores, um se alimenta do outro. Então, quando eu pegar e perguntar assim, existem dois tipos de pergunta com respostas diferentes. Primeira pergunta, se eu falar qual é a composição da cadeia alimentar, aí você coloca produtor, consumidor primário, secundário, terciário e decompositor. Isso compõe uma cadeia alimentar. Se eu perguntar qual a classificação dos consumidores, produtor não é consumidor. Ele não consome, um inseto, ele não consome o sapo, ele não consome a cobra.
Então, o produtor não é consumidor. Então, se eu perguntar classificação dos consumidores, aí sim você coloca primário, secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente, ou consumidor final, tá? Então, tem o que compõe a cadeia alimentar, que é produtor, consumidor, decompositor, e a classificação dos consumidores. Produtor não é consumidor, tá? O organismo consumidor é heterotrófico. Por quê? Porque ele não produz o próprio alimento, ele tem que ir em busca do seu alimento. O animal tem que caçar o outro animal. Ou o herbívoro tem que procurar uma planta para comer. Então, ele tem que ir atrás do seu alimento. Se ele ficar parado no lugar onde ele está, igual a planta, ele vai morrer de fome. Então, ele é heterotrófico. Autotrófico produz o próprio alimento, heterotrófico não produz o próprio alimento, tá? Os organismos consumidores, olha aqui, podem ser classificados em primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Então, quando eu perguntar da classificação dos consumidores, é primário, secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente. O quaternário ou vai estar como quaternário ou vai estar como consumidor final, tá? Um ou outro. Então, a cadeia alimentar ela compõe pelo produtor, consumidor e decompositor, e a classificação dos consumidores é primário, secundário, terciário e quaternário, tá bom? Os consumidores primários são aqueles que se alimentam do produtor. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Então, nesse caso aqui, o nosso consumidor primário é o gafanhoto e ele se alimenta do capim, que é o nosso produtor. Então, o primário se alimenta do produtor. O organismo que se alimenta do primário é o secundário. Então, olha aqui, ó, no caso, o nosso secundário é o sapo. O sapo come o gafanhoto. O gafanhoto come o capim. Então, o sapo é o secundário. O consumidor terciário é aquele que se alimenta do secundário. Então, nós temos a cobra come o sapo come o gafanhoto come o capim. Entenderam? Então, é de ordem crescente, do de baixo para o de cima, do primeiro para o terceiro. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Crescente, ele está crescendo, não é terceiro, segundo, primeiro, tá? O terciário não é aqui. O terciário sempre vai ser para cá. E se tivesse um leão aqui, por exemplo, ele seria o consumidor final, ou quaternário, porque o leão come a cobra come o sapo come o gafanhoto come o capim, tá bom? E os decompositores são organismos que participam da cadeia alimentar, realizando a decomposição das matérias orgânicas, assim como os fungos e bactérias. E às vezes eles estão em todos os consumidores, em toda a cadeia alimentar, tá? Esses fungos e bactérias. Então, por muitas vezes, ele não aparece na cadeia alimentar. Por muitas, a cadeia alimentar é composta pelos produtores e os consumidores. Em alguns casos. Em outros, eles colocam os decompositores para a gente lembrar que eles existem. Tá bom? Então, essa é a explicação desse texto. Nível trófico é o nível em que cada elemento se encontra, desde que esses elementos tenham uma alimentação parecida, ou seja, todos eles se alimentam da mesma forma. Cada um se alimenta do outro. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo e até a próxima aula.